Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início ao nosso momento devocional. Mais uma vez estamos juntos na presença do Senhor, sabendo que Ele está conosco, sabendo que Ele é o nosso Deus presente, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos guarda, o Deus que nos concedeu uma noite maravilhosa, uma noite abençoada, e nós estamos aqui novamente no propósito de buscar a presença de Deus, no propósito de aprender mais de Deus, pois sabemos que através dele nós nos alimentamos, através dele nós encontramos forças para continuar seguindo em frente, para continuar fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade, não é verdade? Então, nós devemos sempre repetir esse ato. Nós devemos estar sempre buscando a presença de Deus em oração, buscando a presença de Deus na meditação da palavra, buscando a presença de Deus na comunhão com Ele durante todo o dia. Nós temos aí o dia todo pela frente, nós temos algumas realizações, nós temos alguns compromissos, mas nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, como disse Jesus Cristo. Então nós devemos ter essa prática agradável, essa prática que é tão salutar para as nossas vidas, é viver na presença de Deus. Nós devemos repetir isso sempre. Nós devemos guardar isso no coração. É isso que Deus quer de cada um de nós. É o nosso momento devocional. Na quarta-feira passada não tivemos, mas hoje estamos aqui reunidos, já agora, já no início da manhã, já recebemos o pão quente, já compartilhamos o pão quente, já desfrutamos, não é, desse momento de gratidão a Deus. Nós devemos render graças ao Senhor sempre. E é isso que nós estamos fazendo aqui, sem perder a esperança. Claro, nós estamos ainda lutando contra a pandemia, ainda não surgiu nenhuma vacina comprovadamente segura, mas nós não perdemos a esperança. Nós vamos continuar na esperança de que tudo está no controle de Deus, tudo tem o tempo de Deus. Deus já está agindo, não é verdade? E nós acreditamos nisso. Nós sabemos que momentos tristes ficam marcados, como perdas, sofrimentos, luto. Tudo isso é muito triste, claro, mas nós temos que compreender que Deus está no comando de tudo. Nada foge ao controle de Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas. E nós devemos sempre nos curvar diante do Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E isto é significante para todos nós termos isso em nosso coração, termos isso na nossa mente, guardar sempre a palavra de Deus no nosso coração. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, nós devemos ter isso no coração. Se o Senhor é meu pastor e eu sou ovelha do Senhor, nada vai me faltar. Ele estará sempre ao meu lado, Ele estará sempre nos abençoando. Por falar em esperança, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã um texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 18. Só o versículo 18 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos. Diz assim a palavra de Deus: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Glória a Deus por essa palavra tão importante, tão abençoadora para as nossas vidas. Eu vou ler mais uma vez esse versículo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 18. Diz assim as Escrituras: Abraão, esperando contra a esperança, creu
para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. É essa palavra para as nossas vidas nesta manhã. Abraão lutando contra a esperança. Que fato interessante. Quem não tem esperança não tem vida. Isso é uma verdade. Alguém já disse isso. Quem não tem esperança não tem vive vegetando, ou vegeta, melhor dizendo, né? A esperança é o oxigênio que nos mantém vivos, apesar de toda a luta, apesar de toda a batalha, apesar de todas as aflições que nós enfrentamos. Nós devemos ter esperança, esperança naquilo que Deus prometeu para cada um de nós, esperança daquilo que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Quem passa os anos de sua existência no fundo do poço do desespero, acorrentado ao pecado, acorrentado ao medo, sendo subjugado pela ansiedade, conhece apenas a caricatura da vida, não conhece plenamente a vida, porque muitas pessoas se deixam levar por essas situações, se prendem a estas situações e acabam sofrendo e se tornando escravas dessas situações, se tornam ansiosas, entram em desespero, ficam sofrendo por conta da ansiedade e conhece apenas um risco da vida, não conhece a vida por completo, conhece apenas alguns traços da vida. A vida verdadeira, a vida que nós devemos viver, é sempre timbrada pela esperança, é sempre marcada pela esperança. E nós devemos ter essa marca no nosso coração, a esperança sempre viva naquilo que Deus tem para cada um de nós. É uma esperança tão forte, essa esperança que nós devemos ter no coração deve ser tão forte e devemos estar sempre, assim como fez Abraão, esperando até contra a esperança. Esperando até contra a esperança. Não podemos desistir da esperança, não podemos desanimar com relação à vida, à luta, aos desafios, os problemas que surgem. Todos nós temos problemas. Todos nós enfrentamos problemas, ou de uma forma ou de outra, uns mais pesados, outros problemas mais leves, mas todos nós temos os nossos problemas. E nós devemos, mesmo diante dos problemas, nós devemos manter a esperança, a fé de que Deus vai agir, de que Deus já está agindo. Foi assim com Abraão. Foi assim que aconteceu com Abraão, o pai da fé, conhecido como pai da fé. Deus lhe prometeu um filho. Vejam como é a história interessante de Abraão. Deus lhe prometeu um filho em cuja descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir desse filho da promessa. Abraão já estava com a idade bem avançada, o corpo já amortecido. Sua mulher Sara, além de estéril, era já uma senhora de idade, uma senhora muito idosa, e ficava muito difícil pensar assim numa gravidez sobre essa situação. A promessa de Deus, porém, não havia cessado. Ele havia prometido e a promessa de Deus vai até o final e ele cumpre sempre com suas promessas, em 100% com as suas promessas. A promessa não havia caducado, não havia perdido o efeito. Contra todas as possibilidades humanas, contra todo o pensamento da lógica e da razão humana, Abraão não duvidou. Abraão não duvidou de Deus, Abraão manteve a esperança no coração e pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por tudo. Nós devemos render graças ao Senhor por tudo, enfrentar a luta da vida, dando glória a Deus, louvando ao Senhor. Foi o que Abraão fez, mesmo numa situação até de certa forma inacreditável. Ele esperou mesmo contra a esperança. É isso que diz a palavra de Deus. Esperou mesmo contra a esperança. E o milagre aconteceu na sua vida e acontece sempre quando nós esperamos, mesmo contra a esperança. E o milagre aconteceu, Isaac nasceu e com ele a esperança de uma descendência numerosa, uma descendência abençoada por Deus, uma descendência guiada por Deus. Nós somos descendentes dessa fé, nós somos descendentes dessa esperança. A esperança que não se desespera tem algumas características.
A primeira característica da vida de Abraão que nós tiramos para as nossas vidas é que esta fé, essa esperança está fundamentada não em fundamentos humanos, mas na promessa de Deus ou nas promessas do Senhor. Se você tem esperança, se você acha que sua esperança é pequena, é frágil, creia que a sua esperança, quando está fundamentada, quando está alicerçada nas promessas de Deus, você é mais que vencedor. Você já é um vencedor. Abraão não dependia de sentimentos. Ele não podia parar para ficar pensando e ficar meditando sobre isso, mas confiava na promessa de Deus e ele continuou confiando, ele continuou seguindo, confiando em Deus. Deus lhe havia prometido um filho, está lá em Gênesis 15, versículo 5. E essa promessa não havia sido revogada. Deus não voltou atrás com sua promessa, como não volta atrás com relação à promessa nas nossas vidas. Ele sempre vai até o final, ele cumpre tudo aquilo que está determinado. Como Abraão, nós não devemos viver pelo que sentimos, mas nós devemos nos prender, nos agarrar às promessas de Deus. Não devemos nos apoiar nas nossas limitações, nas nossas emoções instáveis, mas na palavra inabalável de Deus. É onde nós devemos nos apoiar. É na palavra imutável, na palavra de Deus. As promessas de Deus, elas não faltam, elas não falham, na verdade. Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Portanto, nós devemos tirar, não devemos tirar os olhos, ou tirar os olhos, melhor falando, tirar os olhos de nós mesmos, parar de olhar para nós mesmos, para o nosso próprio umbigo e olhar para a glória de Deus, olhar para as promessas de Deus, colocar sempre diante de Deus as nossas necessidades, as nossas carências, tudo aquilo que nós necessitamos. É de Deus que vem a esperança e é nele que nós devemos confiar através das suas promessas, as promessas que estão nas Escrituras Sagradas para as nossas vidas. A segunda característica é que a esperança está fundamentada não em circunstâncias, mas na fé em Deus. Olha, se nós olharmos para as circunstâncias dos nossos dias, talvez você possa pensar assim, poxa, não tenho como ter esperança diante de tanta pandemia, de tanta morte, de tanto luto, de tanto sofrimento. Mas se nós tirarmos a visão das circunstâncias e mantivermos ou alimentarmos nossa fé em Deus, nós vamos vencer. Claro que nós vamos vencer. A fé não é uma afirmativa sem sentido, é mais uma certeza que se experimenta a cada dia, a cada manhã. A fé é algo palpável, é algo que nós devemos viver constantemente. A fé não lida com possibilidades, mas com convicção, certeza de que Deus está agindo, de que Deus está tomando a frente de tudo. O objetivo da fé não é o homem, mas é Deus. O objetivo da nossa fé está em Deus. A fé não contempla as circunstâncias, mas é para aquele que está no controle delas, para aquele que está dirigindo tudo, para aquele que está dirigindo as nossas vidas. Então, Abraão sabia que Deus poderia lhe dar forças para ele engravidar a sua esposa. Ele sabia que Deus poderia fazer isso, sabia que o seu filho seria o filho da promessa, não seria fruto de um ato, de uma relação com a sua esposa, mas seria fruto de uma promessa e seria algo extraordinário e, sobretudo, uma ação divina na história dele, na história da família dele, na história de tudo que iria ficar para todos nós. Abraão tinha essa convicção, tinha essa certeza dessa ação divina e nós devemos ter essa mesma certeza em nossas vidas. Como Abraão, nós também devemos ter uma esperança que não se desespera, uma esperança que confia, uma esperança que sabe aguardar, que sabe esperar, que tem a paciência necessária para esperar, que não olha para trás, que não olha ao redor, que não olha as circunstâncias, mas que olha sempre para o alto. A nossa esperança deve ser sempre para o alto, na certeza de que Deus está nos vendo, Deus nos acompanha, Deus ouve as nossas orações, Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Não é ver as circunstâncias, mas contemplar
contemplar a Deus que está no controle de todas as circunstâncias. É isso que nós devemos fazer. A terceira característica, a esperança está fundamentada não nas ações humanas, mas nas intervenções divinas, nas intervenções de Deus. Abraão e Sara, eles fraquejaram na espera do filho da promessa. Eles fraquejaram, eles tiveram dúvidas como todos nós, mas o resultado dessa fraqueza foi o nascimento de um menino chamado Ismael. Desse episódio, dessa situação, deduzimos que a ação humana, sem a condução divina, quando o homem quer agir por conta própria, sem a direção de Deus, melhor falando, a direção de Deus, resulta sempre em sofrimento, resulta sempre em angústia, resulta sempre em algo triste, que a ação humana sempre quer interferir na ação de Deus e sempre causa problemas para a pessoa. Sem a condução divina, resulta sempre em sofrimento. O plano do homem pode atrapalhar tudo, pode ser atrapalhado, mas o plano de Deus não pode ser frustrado. Os planos de Deus não se frustram, eles se cumprem, porque o plano do homem sempre pode tropeçar no caminho, mas os planos de Deus nunca falham, os planos de Deus nunca serão frustrados. Deus operou em Abraão para chegar ao seu limite antes dele agir. Deus permitiu que Abraão chegasse ao seu limite, permitiu que ele cometesse o erro, que ele falhasse, assim como sua esposa Sara, mas ele, quando chegou no limite, Deus agiu e agiu poderosamente, esperou todas as possibilidades humanas, que cessassem todas as possibilidades humanas antes de realizar o seu projeto, antes de realizar o seu plano. Enquanto o homem está lutando aí contra a pandemia, buscando uma solução, uma resposta, Deus permite até o limite máximo da capacidade humana, mas no final a ação é de Deus e Deus é quem resolve tudo, é Deus quem muda tudo. Então a promessa sobre Abraão se cumpriu, o milagre aconteceu, Isaac nasceu e nós desfrutamos dessa grande bênção de Deus também em nossas vidas. Na verdade, ou a verdade é que o limite do homem não é o limite de Deus. O limite do homem também não limita a ação de Deus. A vida verdadeira é sempre marcada pela esperança. A vida de fé, a vida de confiança, a vida cristã, de uma forma geral, é sempre marcada pela esperança. Uma esperança muito forte, uma esperança tão forte que espera até contra a esperança. E esta palavra que nós devemos meditar hoje, esperar até contra a esperança. Quando o homem chega no final dos seus dias, no final dos seus recursos, Deus ainda tem à sua disposição toda a suprema grandeza do seu amor, do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia sobre nós. Abraão estava com a idade bastante avançada, mas Deus tinha ainda o cuidado sobre ele, Deus ainda tinha o recurso necessário, Deus ainda tinha todo o poder sobre Abraão e as suas promessas se cumpririam. Então ele age assim, Deus sempre age assim, para que coloquemos nele toda a nossa esperança, para que deixemos nas mãos de Deus toda a nossa esperança, para que tenhamos nele toda a alegria necessária para que possamos viver alegres, para que possamos contemplar essa graça de Deus em nossas vidas e para que dediquemos a Ele, ao nosso Deus, toda a glória devida ao seu nome. Não perca a esperança. Lute e persevere. Continue confiando em Deus, porque as promessas de Deus se cumprem em 100%. Ele fez isso com Abraão. Abraão chegou no limite e Deus agiu e Deus mostrou que a sua promessa se cumpre totalmente. Nós devemos guardar isso no coração e devemos saber que a presença de Deus é constante em nossas vidas, que a presença de Deus é sempre significante para nós lutarmos pela esperança ou fortalecendo nossa esperança
a nossa fé, mesmo que seja contra a esperança, mas esperando com fé, esperando na certeza de que Ele conhece a cada um de nós e que Ele já está agindo por cada um de nós. E nós vamos orar neste momento. Eu quero lhe convidar para orar comigo. Vamos orar juntos mais uma vez. Vamos colocar diante de Deus a nossa esperança. Vamos deixar nas mãos de Deus essa esperança que alimenta a nossa vida e nos faz levantar e nos faz buscar a sua presença em servi-lo. Vamos falar com Deus neste momento. Vamos orar juntos. Pai bondoso, Pai querido, Deus de amor, estamos reunidos na Tua presença, Pai. Estamos juntos neste propósito de que tenhamos a esperança cada dia mais fortalecida em Ti, Pai. Assim como Teu filho Abraão, Pai, que esperou contra a esperança, Pai, sabendo que a Tua promessa se cumpriria. Fortalece nossa fé dessa mesma forma, Pai. Visita cada coração aqui presente neste momento, Pai. Visita seus familiares, seu lar. Visita, Pai amado, os médicos, a equipe médica. Acompanha, Pai. Fortalece, Pai. Ajuda, Pai. Estende Tuas mãos sobre os enfermos, os necessitados, os desamparados, os que ainda não Te conhecem, Pai. Vai ao encontro daqueles que ainda precisam, que necessitam de Ti, Pai. Sede com nossa nação, sede com nossos governantes, Pai. Sede com Tua igreja, com os líderes da Tua igreja, com a proclamação da Tua palavra, Senhor. Que a esperança não falte no nosso coração e que tenhamos, Pai amado, a cada manhã a certeza da Tua presença para que nós possamos render glórias a Ti, Pai. Te agradecer por tudo que já fizestes e por tudo que ainda vais fazer, Pai. Ó Deus maravilhoso, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, nossas limitações. Permanece conosco, Pai. Enche nosso coração de fé e de esperança através do Teu Santo Espírito. Nós carecemos de Ti, o mundo necessita de Ti, Pai. Nós oramos, nós Te buscamos, colocamos assim as nossas vidas nas Tuas mãos, na esperança de que o Senhor está conosco. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e para a glória dele eternamente. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus nos dê um final de semana abençoado, uma sexta-feira cheia da graça do Pai. Lembrando que esse vídeo daqui a pouco vai estar no canal do YouTube. E você aqui, lá na página do pastor Jadson Cunha. E você aqui, no Facebook mesmo, você compartilha, faz com que essa palavra de esperança chegue a muitos lares, a muitas famílias que necessitam ter a esperança fortalecida, que necessitam de uma palavra de fé, de uma palavra vinda de Deus. Compartilhe com muitas pessoas, seus grupos, com seus amigos, com seus parentes. Leve adiante a palavra de Deus. É isso que Ele quer, que nós estejamos proclamando a sua palavra. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia abençoado na sua presença. Fiquem na paz. Amanhã, se Deus permitir, às 8 horas da noite, no Instagram, nós estaremos com o devocional No Caminho com Jesus. Deus nos abençoe. Até a próxima.